Fala, amigo ligado no Tudo Sobre Paulista. Estamos aqui com o André Dias, goleiro do Juventus da Moca, já de muito tempo do clube. Beleza, André? Prazer, André também, né? Xará. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos bater um papo. Valeu você por ter topado. Cara, primeiro falar sobre o Juventus aí, né? Infelizmente não deu para estar presente nesse mata-mata da Série A2, foi por muito pouco. Até a rodada final, o time, até as rodadas finais, o time estava na briga. Me fala aí, cara, você que já está há muitos anos aí na Série A2, já foi mais longe, já também caiu na fase de grupos. O que na sua cabeça faltou, assim, um pouco para o Juventus ter conquistado aí esse lugar no G8? Bom, eu acho que esse ano ele envolveu algumas particularidades aí da Série A2. Eu que já disputei algumas, né? A gente teve um calendário mais curto, né? Então os jogos foram praticamente aí só a última rodada que teve um espaçamento maior aí de 7 dias para um jogo para o outro. Então teve um desgaste. Nossa equipe teve infelizmente 3 lesões muito graves aí durante o campeonato, né? Duas pessoas que tiveram um ligamento cruzado, que é o Rafael Costa e o Marcelinho. O Léo teve problema familiar logo no começo, então a gente perdeu peças muito importantes. Acredito que esse calendário que deixou o time recuperar pouco, a perca das peças, e a gente oscilou muito dentro da competição. A gente teve um começo muito ruim, depois a gente melhorou na segunda parte do campeonato, e na terceira parte que a gente precisava ter mais vitórias, a gente conseguiu um equilíbrio maior aí, pensando em não perder, mas também não pontuamos em vitória. Então acho que isso fez falta aí no final para a classificação. Correto. Cara, eu ia tocar nesse assunto, já vamos falar disso. O Rafael, no começo do campeonato, demonstrou que ia ser um dos pilares do time de vocês. Ele joga muito, já jogou em muitos lugares, sempre foi muito bem. E logo no começo ele tem a lesão, um momento ótimo que ele vivia. Como que foi, assim, ó, até na época a gente conversou com vocês, nós da imprensa perguntamos assim, pô, agora como que vai ser o time sem o Rafa? O Cezinha substituiu muito bem, o Rodrigo jogou muito bem também, mas a gente sabe que faz falta um jogador daquele calibre. O que você pode falar aí do dia a dia, assim, como que foi o grupo sentiu essa saída do Rafa? Ah, com certeza. O Rafa, além de ser um líder técnico, né, era um líder extra-campo. Então, a sua ausência no dia a dia, a sua ausência dentro de campo foi muito, muito sentida. Eu acho que você foi feliz em dizer que, principalmente o Cezinha, que foi a pessoa que tomou a posição, né, pós lesão, foi muito bem, nos ajudou muito. Mas com certeza o Rafa era um jogador que a gente brinca que estava acima do patamar da Série A2, rodado, e uma pessoa incrível, né? A gente ficou muito triste e acho que assim, qualquer lesão a gente fica muito triste, seja qual for o componente do grupo, né? Porque é um companheiro que não vai poder estar conosco, nos ajudando, não vai poder desempenhar a sua profissão. Foi um momento de superação muito grande para o elenco em si, né? Mas eu acho que, como voltando a falar, eu acho que o Cezinha teve um final de campeonato aí esplêndido. Perfeito. E o time, a gente fala assim, pô, não classificou, mas não é como se o time tivesse ido super mal, é que o nível da Série A2 esse ano realmente estava muito alto, né? A gente está vendo aí agora no mata-mata também, só time de grande escalão. Se você puder falar assim, sem compromisso, conhecendo os times todos que você enfrentou durante a competição, quem você pensa que podem ser os dois favoritos para subir ali, para beliscar essa vaguinha na Série A1, sem muito compromisso, assim, times que te chamaram sua atenção? Bom, a gente sabe que a gente tem que dividir fase de grupos e mata-mata, que as coisas elas se desenham às vezes de uma forma totalmente diferente, como foi o ano passado, né? O sétimo e o oitavo subindo para a primeira divisão, então as coisas se desenham diferente no mata-mata. Mas eu acredito muito que a equipe do Primavera que a gente enfrentou na última rodada está muito capacitada. Tem também o duelo Ferroviário e Ituano também vai ser muito equilibrado. A Ferroviária aí saiu na frente, mas
Eu acho que dessas duas equipes, tanto Ferroviária e Ituano, sai um grande candidato aí para acesso. Então, assim, no meu ponto de vista, também uma outra equipe que ficou fora da fase de grupos, da fase do mata-mata, que me mostrou muita qualidade também foi o Grêmio Prudente. Então, assim, acredito como favoritismo, assim, ninguém tem no mata-mata, mas pensando nas duas melhores equipes que eu enfrentei, foram a Ferroviária e o Primavera. Correto. Os dois estão realmente aí muito firme. O Grêmio Prudente, você comentou, estava na Javari quando vocês enfrentaram eles e o time deles tem muita qualidade, assim. O Juventus até teve oportunidade, né, para ganhar o jogo, mas o Grêmio Prudente tem muita qualidade. Mudando um pouco de assunto. Você tem aí, nas minhas contas, 240 jogos pelo Juventus. Entre os atletas desse século, disparado maior. Como que vai ser aí esse final de carreira? Você pretende, não querendo te aposentar, mas você pretende, quando você for eventualmente pendurar as luvas, estar vestindo a camisa do Juventus? Tem esse pensamento na sua cabeça? Isso é uma coisa que eu falo, não é de agora. Eu não tenho tantas ambições em trabalhar com futebol após quando eu deixar de estar atuando. Mas nunca dá para dizer nunca, né? No futebol, eu já tive alguns convites aí a respeito da diretoria, já tive alguns convites assim até de outras equipes, interesse que eu fizesse essa transição de carreira junto deles. Mas é uma coisa que hoje eu não penso. Hoje eu ainda estou raciocinando aí há quantos anos eu posso ainda atuar, ainda se eu sou importante para o meu clube dentro de campo, se eu posso produzir. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então assim, se eu for continuar e eu quero poder tá sendo produtivo para onde eu estiver. Então, o meu pós-carreira eu ainda não pensei. Tem alguns convites, algumas oportunidades. Graças a Deus a gente deixou um bom legado aí nesses quase 20, quase 30 anos de carreira. Mas eu ainda não decidi nada e não tenho ambição, para ser sincero. Eu sei que a parte de campo eu não atuaria como treinador de goleiro ou preparador físico. Eu também tenho uma graduação em educação física, mas eu não penso. Entendi. Na verdade, assim, a resposta foi ótima, mas eu quis perguntar no sentido de o seu último jogo como profissional, se você fazia a questão dele ser pelo Juventus. Desculpa, acho que cortou, Não, não tinha entendido. Bom, tranquilo. eu acho que as nossas histórias se entrelaçam, né? Já são mais de 10 anos dentro do clube. Eu faço questão, sim, que meu último jogo como profissional seja no Juventus, seja na Javari, não sei, né? Que às vezes o jogo é fora como visitante, mas que possa ser com as cores do Juventus. Eu me identifico muito. Eu acho que sempre que eu falo, eu tento passar o maior carinho possível, que é o carinho que eu tenho pelo Juventus. Me sinto um torcedor dentro de campo. Mas aí a gente tem que entender como é que vai ser os próximos capítulos. Não, perfeito. E você mencionou assim, pô, eu quero até onde eu me senti importante pro grupo. No ano passado e até no começo do campeonato agora, você teve uma disputa com o Caio, né? Caio Alan, que é um goleiro bem mais jovem, é mais alto. E em algum momento você chegou a ficar no banco de reservas e em outro momento você assumiu a titularidade. Como você vê essa disputa? Assim, ela ajuda ambos os profissionais a ponto de você falar, pô, eu tenho que me cobrar, senão o cara ali vai tomar a minha posição. Tem esse pensamento no dia a dia? Eu acho que isso é bom para o clube, né? Quando você tem dois profissionais que te entregam bastante e a disputa é tão acirrada como foi, eu acho que é bom para o clube, porque quem estiver atuando vai estar atuando em alto nível porque mostrou um pouco mais que o outro, né? Foi um momento diferente para mim dentro do Juventus, né? Porque perante todo o processo que eu tive no Juventus, eu sempre estive atuando. Mas eu procurei respeitar as escolhas, respeitar o momento e trabalhar muito forte, porque uma hora a oportunidade aparece. O ano passado
a minha oportunidade apareceu num jogo de quartas de final. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse ajudado o Juventus, eu acho que a gente poderia não ter passado da Ferroviária. E esse ano foi mais partidas, né, na fase de grupos, mas eu procuro me preparar ao máximo e respeitar as opiniões, né, porque é só respeitando através de trabalho que a gente vai poder mudar alguma coisa, né? Mas eu acho que tendo dois profissionais desse quilate, eu acho que é importante para o clube. Perfeito. E, diga-se de passagem, foi uma ótima atuação sua contra a Ferroviária. E vou falar, você fez base no Corinthians, certo? Chegou a atuar pelo time B. O que você pode falar que você tirou disso assim, para o restante da sua carreira? Tá num clube de um nível de cobrança como é o Corinthians, imagino que você deve ter treinado quando você era mais novo, jogado com caras que depois assumiram um patamar altíssimo na carreira, assim, em nível de sei lá, às vezes pegar uma seleção brasileira, uma Europa. Qual foi a importância desse começo de trajetória sua no Corinthians quando você era ainda um garoto? Bom, eu acho que a categoria de base ela é tudo dentro da carreira de um atleta, né? Porque é onde você se forma tecnicamente, psicologicamente, taticamente. Então, assim, foi um período enriquecedor para mim. Eu passei 12 anos lá. Nesses 12 anos, praticamente 9 anos foi todos de categoria de base. A gente foi muito vencedor nesse período. Então, assim, mas a nível de cobrança era muito grande. E o time grande, eu falo que cada dia você tem que matar um leão, porque tem sempre gente querendo estar lá, eles estão sempre atrás de novos talentos, estão sempre atrás de pessoas do mais alto nível. Então, foi muito importante para mim. Me deu uma bagagem para o período profissional muito grande, né? Eu falo que se tem se a gente foi acostumado à pressão, quando chega no profissional você está mais habituado. Lógico, todo jogo te dá um nervosismo, todo jogo te traz isso, mas você fica mais habituado, você fica mais calejado para essas situações, você se sente mais confortável, né? Então acho que isso foi enriquecedor para mim, para minha carreira. Eu consegui levar isso para o Juventus e levar toda a cobrança, toda o espírito que eu tive durante todo esse período lá. Então, agradeço muito também a instituição que me ajudou muito, até me formar como homem. Correto. Agora chegando mais para a parte final aí do papo, queria saber, você tem algum goleiro que você leva como inspiração, assim? Você olhava e falava, pô, quando eu for profissional, quero ser que nem esse cara, ou até depois, mesmo que quando você já era profissional, você viu um goleiro que chamou sua atenção, falou, pô, o estilo que esse cara joga, vou tentar chegar mais próximo disso, assim, existe isso na sua carreira? Existe. Eu sou nascido em 90, então, assim, para mim, o meu grande ídolo é o Marcos, né, do Palmeiras. É, é, assim, ele tem a sua parte de técnica, né, que a gente não precisa entrar no mérito, mas assim, a sua personalidade, o seu comprometimento com a instituição, assim, ele aparecer em momentos decisivos para os seus times que ele atuou. Então ele é meu grande ídolo, assim, e eu acho que ele é meio unanimidade dentro do futebol pela sua franqueza, pela sua humildade. Então ele é meu ídolo, foi meu ídolo e continua sendo e vai ser desse até o Pará. Que legal, grande Marcão. É, Cara, esse ano, mais uma vez, né, o Juventus, quando participa da Copinha, a torcida enche a Javari, os garotos foram bem novamente, todo ano tá indo decentemente bem, mas aí chega uma hora, pega uma pedreira assim, dá jogo, mas acaba eliminado. Agora no Campeonato Paulista, tiveram algumas estreias no profissional de garotos de 17, 18 anos, muito novinhos. E como você vê, cara, você como capitão da equipe, um símbolo grande assim, que esses moleques talvez desde pequeno assistam, qual é o seu papel de responsabilidade quando esses moleques sobem de dar essa entrada para eles no grupo, assim? Você é um cara que conversa bastante com os mais jovens, ou você deixa às vezes talvez para algum um pouco mais jovem que também consiga fazer essa ponte mais fácil? Como que é esse seu papel?
Ah, não, já faz alguns anos que eu tomo à frente desse processo, né? Porque todo ano a gente tem um jovem, né, que vem da categoria sub-20 aí, e a gente tenta o introduzir da melhor maneira, conselhos diários, tentar também deixar o mais tranquilo possível, para que a responsabilidade seja nossa, das pessoas que já estão há mais tempo lá no profissional, no clube, e que ele possa jogar de forma mais tranquila. A gente teve bons talentos surgindo esse ano que nos ajudaram no decorrer das partidas. Aí os meninos têm tudo para que ao longo prazo dê muito fruto para o Juventus. Usando um pouquinho da minha história também, assim, eu sei que às vezes eles disputam uma Copa São Paulo e quando pegam equipes maiores é mais difícil, porque a gente tem que entender a estrutura que um clube permite, o outro não. Temos que entender até a experimentação. Quem está no time grande joga mais campeonatos, então está mais experimentado, está mais vivido. Mas quem sabe também pode sair do Juventus grandes nomes, então a gente tenta, quando eles fazem essa transição para a equipe principal, aconselhar, não só eles, mas também todos os atletas que chegam novos, né? Porque o clube tem um pouco essa logística de plantéis novos todo semestre, então a gente tenta mostrar como é que é o clube, deixá-los o mais à vontade possível e dar o conforto, o carinho que eles precisam para que eles possam render e na questão, no exemplo dos meninos da base, que eles possam maturar de uma forma melhor possível. Cara, essa questão da quantidade de jogos faz muita diferença, né? Eu entrevistei o Galego antes da Copa São Paulo, treinador do Juventus Sub-20, e ele constatou um fato, que assim, os garotos dele ano passado tinham jogado 20 e poucos jogos, enquanto os meninos do São Paulo tinham jogado 70, 80. Então Não, isso é faz uma muita discrepância diferença, grande. muita diferença. E a gente está falando estruturalmente também. O time grande, Sim, ele pode identificar questões físicas, questões técnicas com mais facilidade, tem mais um número mais numeroso em comissão técnica, em staff. Então, é uma discrepância muito grande. Mas não que não possa surgir um talento no Juventus. Eu só falando que às vezes a gente tem uma cobrança de que eles possam bater de frente com essas grandes equipes, mas a gente precisa entender todo esse processo. com certeza, com certeza. Só de chegar e fazer um bom jogo já é grande coisa, já estão de parabéns. Brigadão, viu, André, pelo papo, cara. Parabéns pela carreira, tomara que tenha sucesso até onde vá, depois aí também o que você decidir fazer depois de acabar. E brigadão pelo papo. Não, eu que agradeço a oportunidade, espero um sucesso a mim e a vocês também aí do canal de vocês, que possa crescer o mais rápido possível. E agradeço o convite mais uma vez e estamos sempre de portas abertas aí, quando vocês quiserem conversar e que o Juventus possa estar na o mais rápido possível. Isso aí. É um Juventus sempre, vocês, os jogadores, comissão técnica, o clube, a Cris, todo mundo sempre trata a gente muito bem, então a gente fica grato e a gente torce pelo sucesso do Juventus. Valeu, viu, Xará. Obrigado. Tchau, tchau. Já era, obrigado, viu?